Doutor, esse alarme, ele é realmente, ele existe pelo fato de que a população já não estava acostumada mais com o nome febre amarela, ou para vocês, infectologistas, realmente já é uma questão de preocupação? É real, tio Uli. A gente vive uma situação muito crítica em Minas Gerais. A gente tem cerca de 580 casos confirmados de febre amarela, né, que estão em investigação sorologicamente, e temos 58 óbitos. Já? Isto. Então, é uma situação epidemiológica muito preocupante. É uma doença que nos acompanha desde a época de 1930, que quando ela foi descoberta. Ela tem um ciclo silvestre que nunca vai se extinguir, porque é uma doença que ela é transmitida entre macacos. Então, é uma doença que tem um ciclo silvestre persistente e que tem um potencial de chegar na cidade através do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente vive uma situação muito triste em Minas Gerais, principalmente porque nós não tivemos um cuidado em vacinar toda a população. Entendi. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, talvez a dúvida que o nosso telespectador tenha, e eu tenho também, até para a gente nivelar isso. Qual a diferença da malária e a febre amarela? As pessoas confundem um pouquinho, né? A grande questão é que a malária é uma doença que é mais comum no norte do país. Ocorreu um surto de malária em Diamantina esse ano também. É uma doença causada por um protozoário que chama Plasmodium e é transmitida também através de picadas de mosquito. Também por inseto? Por inseto, isso. Só que hoje ela é uma doença que não tem tanta importância em Minas Gerais. A malária é uma doença que tem tratamento, ao contrário da febre amarela. Entendi. A febre amarela, nós médicos, a gente só dá suporte ao paciente. Entendi. Então é uma doença com um potencial de gravidade importante. A febre amarela é uma doença que é uma pirâmide. Na base da pirâmide, a gente tem os casos assintomáticos ou com poucos sintomas, que é febre, mal-estar, cansaço, muito parecido com o quadro de dengue. A maioria das pessoas não procura o serviço médico. No topo da pirâmide estão os casos graves, que são de 10% a 20%. Esses casos graves têm 50% a 70% de chance de evoluir para óbito, Poxa vida, sério? para morte. Belo Horizonte está recebendo esses casos do interior. A grande maioria da região de Teófilo Otoni, da zona da mata de Minas Gerais. O governo estadual, federal, tem vacinado as pessoas para tentar fazer o bloqueio dessa doença, mas o que a gente vê nos casos que vêm para Belo Horizonte, que a gente acompanha, são de extrema gravidade. Então, fico alerta para você de casa que não se vacinou. Confira o seu cartão de vacina, vá até a unidade básica de saúde, porque é de extrema importância prevenir essa doença, já que existe um risco da febre amarela vir para as cidades. Claro. Ela é uma doença que, em geral, fica restrita à zona de mata, mas que acidentalmente o Aedes aegypti pode transmitir. Com certeza. E se isso acontecer, nós temos uma população extremamente vulnerável e não vacinada. Então pegue seu cartão de vacina e vá até a unidade básica de saúde para receber a vacina de febre amarela. Doutora, já está disponível em todos os postos de saúde a vacina? Sim, a vacina é gratuita, está disponível em qualquer unidade básica de saúde. Todas as pessoas devem receber 2 doses ao longo da vida. Quem recebeu 2 doses está protegido contra a doença. As crianças recebem 1 dose aos 9 meses de idade, aos 4 anos. Os adultos que não foram vacinados recebem 1 dose e depois de 10 anos mais 1 dose e se encerra a vacinação. Pessoas acima de 60 anos precisam ter autorização do seu médico para receber a vacina, bem como portadores de doenças especiais. Então, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, ou as pessoas que fazem quimioterapia, ou que utilizam algum remédio que abaixa a defesa, precisam da autorização do seu médico para receber a vacina. Fora isso, toda a faixa etária, às vezes a pessoa fica com dúvida, eu estou com uma gripe forte, eu estou com uma dor de cabeça, isso não é impedimento para ir tomar vacina, né? A pessoa que tem sintomas leves podem receber a vacina da febre amarela. Quando a pessoa está com um quadro bacteriano, de infecção, a gente espera que termine o tratamento para vacinar a pessoa, para a vacina ter mais eficácia. E a importância também de se procurar um profissional, porque, obviamente, quanto mais cedo se identificar, mais sucesso se pode ter no tratamento e evitar esse percentual aí da pirâmide lá em cima também. Conta pra gente. Toda pessoa em casa que está com febre, dor de cabeça, mancha no corpo, vômito, diarreia,
precisa procurar a unidade básica de saúde. Por quê? A febre amarela é como qualquer outra arbovirose, como qualquer outra virose. Ela vai dar sintomas inespecíficos inicialmente. Os casos graves, eles vão evoluir com outros sinais e sintomas. Então é importante que a pessoa procure corretamente o atendimento médico, confira o seu cartão de vacina, passe por uma triagem para saber se dá para tratar em casa ou se é necessário um cuidado mais especial, uma internação ou algo nesse sentido. Então não fique em casa se automedicando. Apareceu febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, vômitos, diarreia, sangramento, tem que procurar a unidade básica de saúde ou a unidade de pronto atendimento. Doutor, deixa eu entender um pouquinho, a gente percebe que a grande maioria dos casos, eles aconteceram em homens, né, chegou a óbito, homens moradores dessas áreas rurais, né, por causa do mosquito. E há também informações sobre a morte de macacos, porque isso, obviamente, como você diz, é algo silvestre que prolifera entre eles. O que significa que o mosquito mordeu o macaco e mordeu o humano também? São dúvidas que a gente tem sobre isso. Então, funciona assim, tio Uli. Os primeiros casos são do ciclo silvestre. O mosquito hemagogus morde o macaco e, eventualmente, pica o ser humano também e transmite a doença para o ser humano. Uma vez infectado, esse ser humano volta para a cidade e o Aedes aegypti, ao se alimentar dessa pessoa, ele passa a ser infectante e passa a doença para outras pessoas. Então, na cidade, a doença é transmitida de ser humano, mosquito, ser humano. E no mato, né, na região rural, macaco, mosquito, ser humano. Esses primeiros casos ocorreram na região de mata, em pacientes que são trabalhadores rurais e homens. Por quê? O homem se expõe mais à mata e vacina menos. As mulheres vacinam mais. Então é por isso que esses primeiros casos ocorreram nessa zona rural de matas, né? E o óbito do macaco é por febre amarela. Alguns são confirmados através de exames que são feitos nesses macacos. Doutor, como infectologista, qual é o tratamento para esse paciente? Seja em casa ou seja na necessidade de uma internação, né? Vai depender, tio Uli, da gravidade dos sintomas. A maioria dos casos tem sintomas leves que podem ser acompanhados pela unidade básica de saúde, mas os casos graves, muito sintomáticos, vão necessitar de internação para vigilância daquele paciente. E os pacientes que eventualmente evoluem mal devem receber tratamento na unidade de terapia intensiva. No estado, está funcionando da seguinte maneira: o Hospital Eduardo de Menezes está sendo a referência estadual, então está recebendo esses casos graves vindo do interior e os demais casos, que são casos mais leves, estão sendo conduzidos nas cidades de origem. Então, o paciente, não existe um remédio para a febre amarela, uma vez feito o diagnóstico, é o próprio organismo que vai lutar contra o vírus e, passado alguns dias, algumas semanas, a grande maioria das pessoas vai evoluir para a cura. Mas os casos graves eventualmente necessitam de hemodiálise, os casos graves eventualmente necessitam de suporte intensivo em unidades de terapia intensiva. Porque, doutor, acaba abaixando a imunidade e desencadeia outras doenças que acabam levando para uma seriedade maior. Na verdade, a febre amarela, ela leva o paciente, nos casos graves, a uma disfunção do fígado. E essa disfunção do fígado também pode ocasionar uma disfunção dos rins. Então, os pacientes que estão evoluindo de forma mais grave são aqueles pacientes que cursam com disfunção renal e com disfunção hepática. Esses casos são conduzidos em unidade de terapia intensiva e têm um alto índice de mortalidade. Por isso que eu insisto, que eu acho importante bater na tecla de que vacine-se. Vacine-se, que é a maneira mais segura de você não contrair a febre amarela. Lembrando aos belo-horizontinos, o pessoal da Grande BH, que vai viajar para essas regiões de surto de febre amarela, que a vacina ela demora 10 dias para ser eficiente. Então não adianta você vacinar hoje e amanhã para a região de febre amarela. Você tem que esperar 10 dias para a vacina fazer o efeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.